Bom, eu queria chamar a atenção para uma discussão que vem sendo conduzida de uma forma lenta nos últimos tempos, mas que talvez agora ganhe tração. Há sinais de que vai começar a ganhar tração. E tem a ver com a exploração do petróleo na margem equatorial, especificamente no litoral do Amapá, uma área de uma reserva muito grande que tem ali localizado. Porque é o seguinte, em cima da terra temos o povo pobre do Amapá. Debaixo dela, em alto mar, uma reserva mineral que é uma bênção para qualquer país, uma bênção para eliminar a pobreza, uma reserva mineral, uma reserva monumental de 6 bilhões de barris de petróleo, e entre a pobreza do povo e a riqueza mineral, ela, Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, e a turma dela, que instalou no IBAMA e que vem atravancando o licenciamento no Brasil. Marina Silva, a ativista brasileira mais conhecida do mundo, festejada no mundo dos artistas, festejada pelas celebridades, estrela das ONGs nacionais e internacionais, faz um sucesso dando palestras para lá e para cá. Ninguém entendeu quem quer progresso, quem prefere o avanço, quem quer o país cada vez mais rico, não entendeu por que o presidente Lula reinstalou a Marina Silva, reconvocou a Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, do qual ela saiu em 2008, justamente num movimento de pressão forte, porque o licenciamento ambiental no Brasil atrasa demais na gestão dela, atrasava demais já em 2008. E agora, Tribunal de Contas da União, fazendo cálculos e estudando o IBAMA, sempre registra esses atrasos. E agora a gente tem um processo que anda muito devagar. Veja, a área foi licenciada em licitada em 2013. 12 anos depois é o seguinte, gente que tinha 4 anos de idade já pode votar. Que tinha 4 anos de idade já pode votar, porque tem 16. E a Marina Silva não estava esse tempo todo no IBAMA, mas não se consegue começar a pesquisa de petróleo. A empresa estrangeira que começou com essa área no litoral do Amapá foi para a Guiana. E lá, a Guiana, o pessoal está explorando petróleo. Quando eu falo que o Amapá tem um povo pobre, é importante que a gente saiba o seguinte: 800 mil habitantes, quase metade da população vivendo com pouco mais de R$400 por mês. Uma pessoa trabalhando com carteira assinada para cada 2 que recebem Bolsa Família. 1/3 das pessoas com acesso à água encanada. 7% apenas de pessoas com acesso, morando em casas com acesso à rede de esgoto. E isso não sensibiliza o IBAMA. Isso não sensibiliza a Marina Silva. Tanto que a Marina Silva soltou uma nota sobre a exploração, depois que começou uma onda mais recente de pressão para que se aprovasse o processo de pesquisa na região. Ela disse: cabe ao IBAMA, de acordo com o que está previsto na lei, avaliar se os projetos estão de acordo com os critérios nela previstos. Como não poderia deixar de ser, consiste em uma análise de natureza técnica. É um procedimento que se atenta aos aspectos socioambientais do projeto. É muito curioso que governos que são contra a privatização argumentam tecnicamente que não dá para privatizar alguma coisa. Governos que são a favor da privatização argumentam tecnicamente que dá para privatizar alguma coisa. Então, bons advogados, bons pareceristas, bons técnicos argumentam como bem entendem, manuseando as leis e a legislação e os regulamentos. Eles decidem para onde vai a humanidade. Me entrega os ingredientes que o Sandro Badaró usa para cozinhar e os meus pratos ficarão péssimos.
entrega para o Sandro Badaró e ficarão ótimos. Então os elementos são os mesmos, é a legislação, são as resoluções, os decretos, as portarias e as leis e a Constituição brasileira. Num primeiro momento, depois de haver uma certa pressão em cima da Marina Silva, provocada pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o presidente Lula até tentou dar uma força para a Marina, dizendo que a demora não era culpa dela. Mas ontem o presidente Lula recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é de onde? Do Amapá. E, obviamente, há um interesse muito grande do Estado do Amapá e dos representantes do Amapá e de todo mundo que defende o enriquecimento da sociedade. De todo mundo que entende que não é justo deixar a riqueza debaixo do solo, em alto mar, e a pobreza em cima da terra. Não é justo com o povo pobre que isso aconteça. Ele recebeu Davi Alcolumbre. E hoje, dando uma entrevista para uma rádio, não por acaso, em Macapá, uma rádio do Amapá, portanto, Lula disse que temos lenga-lenga nessa questão da exploração de petróleo. Opa, vamos lá. Temos uma sonora do Lula, se quiser. Vamos lá, sobe. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Bom, não por acaso o presidente disse isso numa entrevista a uma rádio de Macapá, né? Isso é importante a gente deixar claro. Ele não vai falar isso numa rádio Macapá para depois deixar para lá. E foi perguntado sobre esse assunto, porque esse é um assunto que interessa muito aquela região. E é importante mesmo. A gente tem que admitir que o IBAMA precisa de mais estrutura, que essa falta de estrutura atrapalha o licenciamento, mas isso vale para a Polícia Federal, isso vale para a Receita Federal, vale para o INCRA, vale para a Embrapa, vale para a Anvisa, vale para todos os órgãos públicos. Só que no caso do IBAMA, nenhuma obra, nenhuma atividade comercial com impacto ambiental pode ser iniciada sem o licenciamento ambiental. E a turma enrola como pode. E essa enrolação, ela é praticada, volto a dizer, por quem é contra a exploração do petróleo. A Marina Silva e a turma do IBAMA são contra a exploração do petróleo. Ela não é a favor da exploração do petróleo. Há 2 anos, esse pessoal que bate palma, muitos deles para a pobreza, o que eu acho lamentável, porque indiretamente eles estão batendo palma para a pobreza. Eles estão deixando que a sociedade viva na pobreza. E estão conformados com isso. Eles acham que tudo bem. Ah, não, vamos procurar uma nova forma de riqueza. Que nova forma de riqueza? Que nova forma de riqueza você vai ter no Amapá se você tem ali uma reserva de 6 bilhões de barris de petróleo? Na Guiana, os caras estão explorando. Em todos os lugares do mundo onde dá para explorar petróleo, as pessoas exploram petróleo. E isso vai acabar produzindo uma mudança natural com o tempo, porque o petróleo vai acabar. O petróleo é uma reserva, você não fabrica petróleo, você produz, você extrai o petróleo que existe. O mundo consome de energia, né, daquilo que o mundo consome de energia, mais de 30% vem do petróleo. É 31 hoje, já foi 34, já foi 40, já foi 50, já foi mais. Hoje é 31. 31 ainda é muito, é perto de 1/3. Aí nós vamos ignorar que perto de 1/3 da energia mundial vem do petróleo. São 105 milhões de barris dia de consumo. O Brasil contribui muito, o Brasil chegou à autossuficiência de petróleo, tem uma produção extraordinária no pré-sal, mas essa produção vai acabar. Porque nós estamos tirando o petróleo, tem uma reserva lá, você vai puxando, uma hora acaba. Então tem um novo pré-sal e a gente não vai explorar. Aí há 2 anos, esse pessoal que bate palma para a pobreza assinou um documento para que não houvesse a exploração. Aí você vai lá e eles falam, 80 entidades assinaram o documento. Parece que você está falando de
Nossa, toda a sociedade civil organizada, o Brasil inteiro está querendo, está chocado, o Brasil não quer explorar petróleo. Aí você vai olhar as entidades. Articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá. Articulação dos povos indígenas do Brasil. Articulação Nacional dos Pescadores Artesanais. Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão. Associação das Mulheres Produtoras Agroextrativistas da Foz do Rio Mazagão Velho, que é do Amapá. Associação do Amigo Animal. Associação dos Moradores Remanescentes de Quilombolas do Mel da Pedreira. Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro. Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos. E aí, 2 grandalhões, Greenpeace Brasil e WWF. Quando a Marina Silva saiu do governo Lula em 2008, Lula poderia não ter chamado de volta, mas resolveu chamar de volta. O Greenpeace e a WWF assinaram um manifesto, um protesto pela saída dela, lamentando a saída dela. Por que será que o Greenpeace e o WWF gostam da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente? Porque ela é uma pessoa íntegra? Tem várias pessoas que são íntegras. É só porque ela é uma pessoa íntegra? Não. Gostam por causa da postura da Marina Silva, por causa da posição da Marina Silva. E agora, eles assinam uma carta contra a exploração de petróleo na Amazônia, abençoando uma posição que a Marina Silva sustenta, sob o argumento de que temos que fazer relatórios. Mas agora, do Palácio do Planalto, como o presidente Lula disse há pouco, talvez vá ter ainda essa semana uma reunião na Casa Civil com o IBAMA, e nós precisamos autorizar a Petrobras a fazer pesquisa. Vai sair. Resta saber se vai sair a pesquisa e vai sair a Marina Silva, do governo de novo, que seria uma benção, ou se vai sair só a pesquisa e a Marina Silva vai ficar. Seria lamentável continuasse assim, porque nós vamos ter o embate em outras áreas. Rodovias esperando o licenciamento há 10 anos, Ferrogrão enrolando, outras ferrovias. Mas a Ferrogrão está no Supremo. Bom, o fato é, tudo que envolve o meio ambiente atravanca nesse país. Num país que tem um perfil extrativista, um perfil agrícola, tem também um perfil industrial, um potencial industrial, que precisa de energia, aonde todos os empreendimentos nesse campo envolvem licenciamento ambiental que passa pelo IBAMA. Se você abrir uma padaria, você não vai passar pelo IBAMA, mas tem que ter licenciamento também, mas não é o IBAMA. Agora, tudo que depende do IBAMA atrasa, porque o IBAMA se tornou um lugar onde as pessoas se mexem para dificultar. Mas é porque a gente tem que tomar muito cuidado com o meio ambiente. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o meio ambiente. Não pode colocar em oposição o desenvolvimento e a preservação. Agora, a Petrobras, ela não coloca em oposição o desenvolvimento e a preservação. Agora, Petrobras, não é pão de queijo Brás. É Petrobras. O que produz a Petrobras? Produz petróleo. Não, mas ela tem que cuidar da transição energética. Tem que cuidar da transição energética, mas como é que ela vai cuidar da transição energética se ela não extrair petróleo? Pelo amor de Deus, a Eletrobras, a energia elétrica. A gente tinha a Telebrás, era de telefone. Você entendeu? Os Correios mandam carta, correspondência, embalagem. Isso aqui é o quê? Que os Correios fabriquem pizza? Que a Petrobras faça as quentinhas do Sandro Badaró? Não é assim que funciona o mundo. Essa é a realidade. Agora, essa turma ongueira, essa turma da Marina Silva, eles ligam o celular na tomada, o celular está sempre carregado. Celulares de última geração. Então está sempre carregado. Eles viajam para lá e para cá. A Marina Silva foi para Davos. Como é que ela voou para Davos? Ela foi nas asas de uma águia? De um pássaro? Foi de avião. Como é que o avião anda para lá e para cá? Quer dizer, o avião da Marina Silva pode ter petróleo lá dentro. Mas o litoral do Amapá não pode explorar petróleo. Então ela vai para a Europa de petróleo, ela viaja de petróleo, ela pode viajar de petróleo, mas os outros não podem viajar de petróleo. Só ela pode viajar de petróleo. Então nós estamos enlouquecendo. É um país que vai entrar em colapso por causa de suas contradições. Nós queremos o enriquecimento desde que não tenha nenhum tipo de exploração. Não é que... Gente, explorar petróleo
em águas profundas, que a Petrobras faz com excelência, não é enfiar uns canos que você compra aqui na esquina, aqueles canos de ferro, e põe aquele vé da rosca. Sabe? Põe um caninho, põe o vé da rosca. Põe um caninho, põe o vé da rosca e vai e fala, já entrou aí! E gritando lá de cima, e um outro mergulhador lá embaixo, já chegou, acho que já deu. Pode puxar, liga a bomba! Liga a bomba! Não é assim. Alta tecnologia. Não há um acidente há um quarto de século. Porque a tecnologia está cada vez maior. Risco. Você tem risco de sair de casa, pode cair um piano na cabeça, tem risco de ser atropelado na calçada, atravessando na faixa, comendo comida no restaurante. Risco tem, para tudo. Tem que mitigar. O desafio das empresas é mitigar. Empresas que lidam com exploração de petróleo trabalham com uma atenção ambiental muito forte. A Petrobras tem uma marca, não é só a Petrobras, hein? Não é só a Petrobras. Aliás, o ideal é que a gente tivesse várias empresas de petróleo. Que não houvesse nenhuma estatal de petróleo. Seria o ideal. Mas nós temos uma empresa que a gente tem que bater palma, porque ela é ótima, como a Embraer é ótima. E é privada agora. Quando era estatal, ela era pior do que é hoje. Ela é muito, mas muito mais competitiva hoje. Como a Vale é muito mais competitiva hoje em mãos privadas. Como as várias empresas que foram privatizadas, e a Eletrobras vai mostrar também, vai ser muito melhor. Se a Petrobras fosse privatizada, também seria um extraordinário serviço. Então, estou aqui fazendo lobby da Petrobras. Nem conheço os diretores da Petrobras. Mas o que eu posso dizer para você é que a gente não tem o direito de manter uma parte da população brasileira que vive com até R$400 na lambança, sem água tratada, sem esgoto, vivendo de Bolsa Família, quando podem ter dinheiro, produzir, empreender. Isso vai impactar a região norte, não só o Amapá, isso vai impactar o Nordeste, porque a margem equatorial, onde está a foz do Amazonas, onde tem lá essa área no litoral do Amapá, essa margem equatorial vai até o Rio Grande do Norte. São 5 campos possíveis, 5 bacias, onde você tem petróleo embaixo. Se somar tudo, deve dar o dobro do que tem no litoral do Amapá. Mas olha o peso do litoral do Amapá, metade de tudo que tem na margem equatorial. Vai ter que pesquisar. O presidente Lula lembrou bem, tem que pesquisar. Você pesquisa, descobre que é mais difícil, que o petróleo resgatável, retirável, é menor do que se imagina, tal, não importa. Mas do lado, na Guiana, estão tirando petróleo, olha, open de petróleo, é open de petróleo, está saindo petróleo demais. E eles estão enriquecendo. Eles eram pobres e estão ganhando dinheiro. E nós queremos ficar na pobreza? Se a Marina Silva quiser ficar na pobreza, ela resolve a vida dela como ela quer ficar. Mas ela não tem o direito de deixar a sociedade pobre na pobreza. Ela não tem esse direito. Nem ela, nem o presidente do IBAMA. E não é, mas eu estou agindo de boa fé, essa é uma acusação leviana, eu não quero deixar as pessoas na pobreza, eu quero que elas enriqueçam. Mas como? Fazendo mágica? Fazendo mágica? Pegando bolinha e jogando para cima? Quem é que quer ir para o Amapá? Pois se começar a explorar petróleo, começa que a Petrobras vai meter bilhões de reais em exploração. Aquilo vai mudar. É rede hoteleira, é serviço. Nos lugares aonde o petróleo chegou, chegou também o progresso. Em muitos lugares você não vai ter uma economia lastreada apenas no petróleo, mas olha a riqueza ligada à indústria de petróleo. Basta pesquisar nas cidades aonde o petróleo chegou. As prefeituras passaram a ter um orçamento maior, o governo estadual passou a ter um orçamento maior, o movimento de comércio, o setor de serviços, restaurantes. Então vai ter emprego para garçom, para cozinheiro, para engenheiro, para médico. Hoje em dia, para você levar um médico para uma região mais afastada, é um perereco, ninguém quer ir. As pessoas não querem ir, porque é longe. Agora, na medida em que você tem uma atração econômica, a universidade vai ter mais dinheiro, vai ter um centro de pesquisa. É assim que funciona. Precisa avisar a Marina Silva. O ideal seria que ela liberasse o ministério, né? Seria bárbaro se ela liberasse o ministério para entrar um pessoal que
mais ligado ao progresso, respeitando o meio ambiente. Lá é o contrário. Progresso não é prioridade. Prioridade é não deixar explorar. E isso é lamentável. Vamos ver, de repente, a gente tem um avanço. Eu não tenho a menor dúvida, depois da declaração do presidente, não que o presidente não faça declarações que depois ele não cumpra, mas com o Davi Alcolumbre pressionando, com o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia pressionando, com o governador do Amapá, que não tem um peso político extraordinário, mas aquela região toda pressionando, com o bom senso pressionando, com a necessidade que o governo tem de ter notícia boa, de produzir, porque isso é uma notícia boa, uma muito boa, só não vê quem não quer. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.